Já imaginou fazer uma prótese de quadril e ficar mancando depois dela? Chega a dar uma tristeza, né? Tristeza não, eu vou dizer que alguns pacientes têm até desespero, e com total razão. Mas como saber se eu tenho maior ou menor chance de mancar após a minha cirurgia de prótese? Ou melhor e mais importante, como evitar isso? Como ficar sem mancar depois da cirurgia de prótese de quadril? Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, e há quase 15 anos eu me dedico a estudar as maiores inovações e as técnicas menos invasivas como soluções para os problemas do quadril e do joelho. E claro, trazer aqui para vocês e oferecer para os pacientes no consultório. Esse aqui é um canal de discussão e debate profundo, em alto nível, com informações sérias para quem não conhece ainda. E esse tema de hoje certamente já passou para a cabeça de vários de vocês. Eu sei disso porque os pacientes com muita frequência me perguntam isso nas redes sociais, me perguntam aqui pelo YouTube, e perguntam no consultório. Então hoje eu vou explicar para vocês, a gente vai debater aqui algumas das principais causas para um paciente mancar após uma prótese de quadril. Vou relacionar essas causas com as medidas que a gente deve fazer para evitar, como evitar. Vou relacionar com aspectos técnicos da cirurgia. Vou ensinar para vocês pequenos testes para que vocês discutam com o médico de vocês, que podem predizer se você é um candidato maior ou menor a mancar, de acordo com cada uma dessas causas. Então, se esse tema é interessante para você e tudo isso que a gente discute aqui nesse canal, já deixa a sua curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal que você vai receber vários conteúdos semelhantes, ativa o sininho para receber as notificações e mais. Se você quer que a sua dúvida também seja respondida, fala comigo diretamente, vai lá no Instagram, no @dr.inacioventura, me manda um direct. Ô Inácio, tem uma dúvida aqui, será que você podia fazer um vídeo a esse respeito? Vários pacientes me pedem isso e os vídeos que eles sugeriram estão aqui no canal hoje. São quase 140 vídeos. Vamos lá para explicar para vocês o mancar após a prótese de quadril. Bom, é claro, e não custa lembrar que aqui a gente vai abordar aspectos gerais, né? Situações específicas têm que ser individualizadas. E é claro que eu não vou esgotar o tema, né? Eu pensei aqui, essas principais causas que eu vou discutir com vocês aqui, são seis principais causas que são as mais frequentemente vistas e a gente vai explicar cada uma delas. Para começar, eu já digo uma coisa muito relevante para vocês e que pode parecer óbvio, mas não é. E isso vai influenciar a decisão de você na definição de, por exemplo, quando fazer a cirurgia de prótese de quadril, em que momento é o momento de se fazer isso. E inclusive tem alguns autores que relatam que este é o momento ideal, por exemplo. Ideal não, seria o fim do momento. Se você vem com desconforto no quadril, quando você começou a mancar, já está passando do ponto, é hora de operar. A gente vai falar algumas coisas aqui para explicar isso, talvez vocês entendam. Não que se deva esperar chegar nesse momento sempre, tá? Vocês vão ver que isso não compensa. Então, de cara, eu já digo que o fator mais relevante, que mais pode te colocar em risco de mancar após uma cirurgia, pelo menos durante um período, ou que mais vai dar trabalho para o cirurgião manejar isso, é como você está antes da cirurgia. Então, se você não manca antes da cirurgia, se você optou por operar antes deste momento trágico já de estar mancando, a chance é muito próxima de zero de você mancar depois da cirurgia. Obviamente, se a sua cirurgia for impecavelmente executada. E aqui a gente já tira um temor de muitas pessoas, porque existem dois grupos de pessoas que fazem muito questionamento a respeito do mancar após a cirurgia. O primeiro é este grupo, o grupo que não manca, porém morre de medo de mancar após a cirurgia. Então, para vocês, eu já digo, se você não manca antes da cirurgia e a tua cirurgia for bem executada, se você escolher bem o profissional que vai executá-la, a sua chance de mancar depois da cirurgia é praticamente zero, é muito pequena, tá? E o segundo grupo são pacientes que já mancam pouco ou muito, às vezes, com aqueles que mancam muito, que é visível para todo mundo, e eles têm aí não é um medo, é o contrário, eles têm um anseio, um desejo, uma vontade de parar de mancar, obviamente, porque é isso que a gente espera de uma prótese de quadril, ter uma vida plena, impecável, uma vida como se eu nunca tivesse tido problema no quadril. Logo, eu não posso mancar. Então levem bastante em conta esse aspecto, como o paciente se encontra imediatamente antes da cirurgia, porque isso vai determinar algumas coisas para frente, e algumas dificuldades, alguns detalhes e que a gente vai discutir em cada uma das causas. A primeira causa para se mancar, para uma pessoa mancar, obviamente é a dor. Quem nunca passou por isso? E aí, nem só no quadril, se você não tem problema no quadril, você fala, não, eu nunca tinha passado ou nunca passei. Quem está com dor não consegue pisar.
A gente não gosta de sentir dor, ninguém gosta de sentir dor, o nosso cérebro é feito para proteger a gente da dor. Logo, quando você apoia o pé no chão e sente dor, você vai tirar o pé do chão, vai dar aquele passo mais curto, quase que um passo que vai falhar a perna, parece, e aí você começa a mancar, porque dói toda vez que você apoia a perna no chão. E aí a primeira notícia boa que eu te dou é que se esta é a tua causa de mancar, somente essa, porque eu sinto dor, essa causa vai desaparecer de imediato. De imediato, Inácio? Sim, porque no momento em que a gente opera e coloca a prótese de quadril, poucas horas após a cirurgia, você já não vai sentir essa dor com essa intensidade. E você vai ficar de pé 4, 5 horas depois da cirurgia, vai apoiar o pé no chão e vai ver que não dói. Logo, foi resolvida a sua causa para mancar e você não vai mancar. Problema resolvido, esse é o mais simples de resolver e um dos mais garantidos, mais reprodutíveis, porque a prótese vai acabar com a sua dor, como acaba em 99% dos casos. Ah, mas como saber, Inácio, se essa é a minha causa e se assim eu vou me livrar definitivamente de mancar? Aqueles testezinhos que eu falei para vocês, também é relativamente simples. Se eu manco, eu tenho uma artrose no quadril ou uma necrose, eu manco. Eu acho que a causa do meu mancar é a dor e eu quero testar se é mesmo, porque aí se for eu sei que ela vai acabar depois da cirurgia. Só fazer uma aplicação, por exemplo, intra-articular de um anestésico. Se o seu médico faz uma aplicação intra-articular guiada por ultrassonografia de um anestésico, de medicações anti-inflamatórias, do ácido hialurônico, a sua dor vai desaparecer. E você vai poder ver se vai mancar ou não. Então, pacientes que têm uma artrose muito grave, estão mancando, a gente muitas vezes faz uma aplicação intra-articular e ele para de mancar de imediato, tá aí. A causa era a dor, especificamente ou majoritariamente, e ela acabou logo quando nós operarmos esse paciente, ele não vai mancar, é praticamente certeza. Segunda causa que pode aparecer com frequência para se mancar e, na verdade, na cabeça dos pacientes é a mais frequente disparado. A maioria dos pacientes escuta que essa é a principal causa para se mancar e não é, tá? Até porque alguns profissionais falam isso, profissionais da área da saúde de modo geral. E outros pacientes acham isso. Diferença do comprimento das pernas. Essa é sim uma causa para se mancar. Quando eu tenho duas pernas de comprimentos distintos, existe uma chance muito grande dessa pessoa mancar, nem que seja minimamente. Aqui, mais uma vez, a notícia boa, que se o problema for esse, e lógico, nós estamos falando de diferenças de comprimento não tão grandes, até 2 centímetros, 2,5 centímetros, é certeza praticamente que após a tua cirurgia, tuas pernas estarão igualadas e essa causa foi resolvida. Logo, se essa era a principal causa para você mancar, você não vai mancar após a cirurgia. E esse efeito é quase imediato, tá? Em alguns pacientes, quando o encurtamento é pequeno, é de imediato. Se ele mancava por isso, logo depois da cirurgia, ele não vai mancar mais. E em alguns pacientes onde o encurtamento era um pouquinho maior, ou esse encurtamento, mesmo não tão grande, durou muitos anos, o paciente levou muito tempo para operar, vai levar um tempo maior também após a cirurgia para ele se readaptar àquelas pernas com o mesmo comprimento agora que a gente conseguiu entregar após a cirurgia de prótese. E aqui a gente já tira uma primeira conclusão importante do que eu falei no início do vídeo, o tempo para se esperar para operar. Quanto mais eu espero para operar, sofrendo e com a perna encurtando, ou às vezes quem tinha a perna do mesmo tamanho, ela começa a encurtar, mais tempo eu devo levar no pós-operatório para me sentir impecavelmente bem. Logo, não compensa ficar esperando até ficar nas últimas, se arrastando, como alguns profissionais falam aí. Espera até os 60 anos, porque você é jovem, a prótese gasta e vai se arrastando, porque aí chega lá com 60 anos, tem tanta coisa para a gente compensar que você vai demorar muito tempo para ter a satisfação pessoal com a cirurgia que você poderia ter poucas horas após a cirurgia se tivesse operado antes. Para quem quer saber mais a respeito desse tema de operar jovem, por exemplo, é a situação mais frequentemente isso ocorre, tem vários vídeos aqui no canal e várias postagens no Instagram sobre esse tema. E aqui eu aproveito também para fazer uma deixa para técnica cirúrgica. Por que, Inácio? O que tem a ver? Não é possível igualar as pernas com qualquer técnica? É sim, tá? Com todas as técnicas que nós utilizamos para fazer a prótese de quadril, a gente consegue deixar as pernas iguais. Mas pelo acesso anterior eficiente, que vocês sabem que é a técnica que eu preconizo e a que eu mais utilizo em 95% dos meus casos,
ela é muito mais fácil se atingir essa questão das pernas idênticas. E tem um vídeo aqui no canal muito completo somente sobre isso, que esta é a técnica cirúrgica, fazer a cirurgia pela frente do quadril, entre os músculos, sem cortar nenhum tendão e nenhum músculo, com as pernas livres que ficam na minha mão, o médico consegue estar com as duas pernas, é a única técnica que a gente está com os dois pés um do lado do outro, dentro da cirurgia, e eu consigo comparar. Essa é a técnica que dá o maior número de checagens para o cirurgião, para garantir que realmente a gente deixou as pernas idênticas. Vale muito a pena assistir esse vídeo quem tem essa preocupação de comprimento das pernas. E como saber, Inácio, se a causa para que eu manque é essa diferença de comprimento das pernas? Também tem um testezinho, tá? Tanto um teste dinâmico, que qualquer um pode fazer em casa. Se eu acho que eu manco porque a minha perna é mais curta. Coloque um calço, uma palmilha, uma calcanheira de silicone, um calço no sapato e vamos ver se isso desaparece. Se você usa esse calço e desaparece o mancar, estava aí. A causa era essa aí. Logo, se a perna for igualada durante a cirurgia, como é praticamente sempre que a cirurgia é bem planejada e executada, você não vai mancar mais. Terceira causa para se mancar, ela é diretamente ligada à primeira, que é a dor. Medo. Medo, mas é um medo inconsciente. Tá? Como eu falei para vocês quando eu comentei lá a respeito da dor, o nosso cérebro faz tudo, a nossa natureza, o nosso corpo faz tudo para nos proteger das agressões. Então ele quer nos proteger de sentir dor, porque ele sabe que isso não é legal, não é bom pra gente. Logo, inconscientemente, você começa a desenvolver com o tempo, à medida que você vem sentindo dor, e você sabe que pisa dói, mexe dói. Você vai desenvolvendo uma proteção a isso e o teu cérebro vai te privando de fazer isso porque ele não quer sentir dor. Então, quando você vai mexer o quadril para dar o passo, ele não quer sentir aquela dor. Aí ele já bloqueia um pouquinho esse movimento. Quando você vai apoiar no chão, ele segura aquele peso ali porque ele não quer sentir dor. Então você vai desenvolvendo isso em cada passo e vai ficando com medo de caminhar naturalmente. Logo, você vai mancar por um medo inconsciente desenvolvido. E isso também tem uma influência temporal. Quanto mais tempo você passou desenvolvendo isso, mais tempo leva muitas vezes para a gente retreinar, recondicionar o seu cérebro, que ele não precisa mais sentir medo. Após a gente operar, eu falei para vocês que de imediato a dor desaparece, mas nem sempre esse medo desaparece. A dor desaparece logo depois, horas após a cirurgia. Mas você vai ver que alguns pacientes ainda não vão conseguir pisar, porque ele está inseguro ainda. Foi tanto tempo que ele pisou sentindo dor, que ele vai ter que acostumar o corpo dele e o cérebro dele, que não precisa mais ter medo, não dói mais, o problema foi resolvido. E aí ele vai ter que ir ganhando confiança novamente no pisar, no soltar o peso, no caminhar naturalmente. E aqui depende muito de um trabalho de fisioterapia de qualidade, de um fisioterapeuta competente que é capaz de desenvolver da maneira mais rápida possível esse treino cerebral em você, para que o seu cérebro e o seu corpo entendam que não precisa mais ter medo. E mais, um fisioterapeuta que também saiba progredir em etapas para que você vá acostumando naturalmente com esta coisa de perder o medo. Porque se o paciente tenta dar um passo maior do que as pernas, ele volta a ter o medo, porque ele tenta, eu quero largar as muletas logo hoje, mas eu não estou pronto ainda, aí vai doer um pouquinho. Aí ele bloqueia o cérebro dele novamente e ele colocou por água abaixo um trabalho que tinha sido feito. O fisioterapeuta vai ter que novamente ir retirando aquele medo. Então tem que respeitar as etapas de pós-operatório, o tempo de cicatrização da natureza para que tudo aconteça da maneira correta e você perca esse medo. Mas vai acontecer, eu te garanto, tá? É natural. Assim como é natural a gente começar a ter medo quando sente dor, é extremamente natural a gente ir ganhando confiança quando a gente não sente mais dor. Às vezes leva um tempinho, mas na maioria dos pacientes isso é muito rápido, tá? Alguns dias, quando o paciente volta pra gente olhar a ferida ali com 10 dias, esse medo já desapareceu e ele já não tá mancando mais por essa razão, ele já tá bem confiante na perna que tá operada. Quarta causa para se mancar, e essa sim, essa eu posso dizer que é a mais frequente, na minha experiência, é mais frequente até do que a própria dor como causa para se mancar, tá? Que é a deficiência muscular. Se eu não tenho músculos competentes, com força suficiente e competência mecânica mesmo, ou seja, que além de força, contraiam na hora correta, na hora que eles precisam contrair e na velocidade correta, ou seja, eles sejam rapidamente ativados quando precisam, eu vou mancar, porque a minha pelve vai despencar. Eu não sei se vocês lembram, em outros vídeos aqui do canal eu já mostrei um modelinho assim, esse aqui é um quadril com um pedaço da bacia e que aqui
na lateral aqui, onde está a minha mão, meus dedos, existe um complexo muscular muito importante e ele une esse osso aqui, que é o trocânter, é o fêmur, né? É aquele osso lateral ali no quadril que a gente consegue palpar, a bacia. Ou seja, é um elo aqui entre o fêmur e a bacia. Eles têm que ser competentes, esse complexo lateral muscular, porque eles é que sustentam a bacia alinhada. Esses músculos são chamados de músculos abdutores, porque eles fazem a abdução. O que é isso? Abrir a perna, mas eles têm esse papel muito mais relevante até do que de abrir a perna, de sustentar a bacia quando você está apoiado somente em cima de uma perna. Então imaginem que a gente tem aqui as duas hemipelves, a gente tem uma pelve aqui, com aquele complexo muscular lateral aqui, e eu tiro este pé aqui do chão. Quando eu tiro esse pé do chão, a minha tendência é que a minha bacia faça isso aqui, porque eu perdi o apoio. O que faz com que a bacia não despenque dessa maneira? Simplesmente a contração muscular destes músculos laterais da perna que está apoiada no chão. Quando eles contraem aqui, encurtam, a bacia vai fazendo isso aqui e eu tenho a bacia alinhada de novo. Entenderam? Então eu preciso desses músculos do complexo lateral do quadril fortes e competentes para que quando eu tire uma perna do chão, a bacia não despenque e ela fique alinhada. E qual a importância disso na marcha? No caminhar? Porque simplesmente quando nós estamos caminhando, cerca de 60% do tempo nós estamos apoiados em uma perna só. Ou seja, todo o peso está em cima de um quadril e eu preciso desses músculos competentes para minha bacia não despencar e eu andar com ela alinhada o tempo inteiro, porque senão você fica naquele caminhar que tira essa perna do chão, cai a bacia, tira outra, cai assim, e aí fica aquele caminhar de claudicação, fica mancando. É aquela pessoa que fica despencando a bacia em cada passo que ela dá e muitas vezes para compensar ela joga o tronco para o outro lado contrário para tentar sustentar a bacia. Isso tem um nome técnico, a gente chama marcha de Trendelenburg. É um nome complicado, mas que simplesmente quer dizer isso, que eu não tenho músculos laterais no quadril competentes para sustentar a minha bacia quando eu estou apoiado somente naquela perna. Existem vários músculos ali naquela região e cada um tem a sua parcela de contribuição, mas os mais famosos, os mais relevantes são o glúteo médio, o glúteo mínimo e o tensor do fascia lata, que é um músculo pequenininho, muito relevante quando a gente está com a perna esticada. E aqui vale a pena algumas considerações, porque essa causa é realmente muito relevante, muito frequente e os pacientes têm dificuldade em compreendê-la, tá? Essa fraqueza desses músculos não existe somente porque o paciente não fortalece, que às vezes o paciente tende a se culpar, infelizmente. É porque eu não fortaleci, né? Porque eu não fiz o pilates, é porque eu não fiz a musculação. Calma, não é, tá? Isso até é uma das causas, é isso. Pessoas mais bem preparadas fisicamente, claro que vão ter uma tendência a ter menos essa causa, a ter músculos mais fortes e mais competentes. Mas, em casos de artrose avançada, as principais causas são involuntárias, vamos dizer, e são várias. Uma das principais dela é, como eu falei para vocês que o cérebro não gosta de sentir dor, ele tenta cortar o estímulo neurológico para aquela região do quadril, quando aquele quadril está doendo, porque ele não quer sentir dor. Então é meio que como se ele desligasse aqueles nervinhos para que ele não sofresse com a dor. Só que quando ele desliga esses nervinhos, muitas vezes ele não consegue desligar só para a dor e manter a musculatura competente. Ele meio que desliga geral, vamos dizer. E aí eu deixo de receber uma inervação adequada, ou pelo menos a inervação com a frequência que eu deveria receber naquela musculatura, e o músculo não consegue se manter forte se ele não recebe estímulo neurológico. A outra coisa é o quadril com artrose vai ficando muitas vezes encurtada a perna, vai ficando muitas vezes mais travada a perna, vai doendo e a gente vai cada vez movendo menos aquela região. Ou seja, a gente vai privando aqueles músculos de trabalharem, porque quando eu uso eles, dói e a gente não quer isso. Então esses músculos vão ficando cada vez mais fracos e isso vai entrando num círculo vicioso de dor e fraqueza. É muito importante que vocês entendam isso que eu falei, no sentido de os pacientes que encaram, por exemplo, dessa maneira, e às vezes até profissionais, não, é fraqueza porque eu não me preparei. Quando identifica-se esta como uma causa de se mancar, os pacientes pensam logo, então eu vou me preparar, vou fazer a fisioterapia, vou fazer a musculação agora, mesmo com a artrose muito avançada e morrendo de dor, para tentar não mancar, Inácio. É a pior coisa que você pode fazer, porque se está num estágio tão avançado, que já chegou a esse ponto de você ter uma inibição neurológica dessa musculatura, um sistema nervoso que não ativa mais esses músculos, e eu cheguei a mancar por esta causa, não tem fisioterapia no mundo que vá compensar isso.
É muito mais efetivo você resolver o problema, a causa do problema, que é a artrose gerando dor, para aí sim o fisioterapeuta poder trabalhar e com competência acordar de novo aqueles músculos, do que você ficar insistindo numa fisioterapia para este fim, porque o fisioterapeuta não faz milagre. Ele vai bater numa barreira da dor, da limitação de movimento, do encurtamento da perna, da artrose estabelecida. Então, mais uma vez, é preciso entender que se existe essa inibição muscular e essa fraqueza dessa musculatura, quanto mais tempo eu levar para operar, maior será a fraqueza, mais vai o paciente mancar, mais tempo ele vai levar para andar perfeitamente no pós-operatório. E aqui sim traz mais uma relevância dessa causa, porque das outras que a gente falou, eu falei que praticamente de imediato após a cirurgia, elas deixam de existir logo, no dia seguinte, algumas horas ou alguns dias depois, o paciente já não está mancando. A dor, o medo e a diferença de comprimento das pernas são resolvidas na hora da cirurgia. Esta causa aqui, essa incompetência muscular, não. Essa não tem como nós corrigirmos ela de imediato na cirurgia. A gente vai corrigir tudo o que nós temos que corrigir, vamos tirar a dor, vamos acabar com o seu medo de mancar, de pisar no chão e com isso mancar, vamos corrigir o comprimento. Mas desenvolver novamente essa musculatura vai depender de uma físio de extrema qualidade, tem que ser um bom fisioterapeuta e do seu potencial prévio. Se você foi uma pessoa que ao longo da vida praticou atividades físicas, estava preparada, foi ativa, não vou dizer nem atividade física, mas foi ativa, caminhava bastante, resolvia muita coisa, você deixou chegar num ponto muito tardio para operar ou você está melhor preparado? Então, disso vai depender quanto tempo depois da cirurgia o fisioterapeuta vai precisar para conseguir te deixar completamente sem mancar. Mas ele vai conseguir. Se a cirurgia foi bem executada, se o fisioterapeuta é competente, se você for dedicado e seguir as orientações, você vai ficar sem mancar, também nos casos em que esta é a causa principal. Mais um detalhe técnico importante que tem relação direta com essa causa, na minha visão, é que vocês viram que eu falei que é um dano, vamos dizer assim, uma incompetência muscular. Logo, não faz o menor sentido, no momento de fazer a cirurgia, que eu gere mais dano muscular. Ou seja, é interessante, sempre é, mas para essa causa aqui, mais ainda, especificamente, que o cirurgião utilize uma técnica cirúrgica que não lesione os músculos, que não agrida ainda mais um músculo que já estava incompetente. Logo, mais uma vantagem aqui de se utilizar o acesso anterior, seja ele qual for, mas eu prefiro o acesso anterior eficiente, que tem algumas características, tem outros vídeos que a gente descreve isso aqui, onde eu não corto nenhum tendão e nenhum músculo, eu preservo todos eles. Para este fim do mancar, até mesmo o acesso posterolateral e preferencialmente o posterolateral minimamente invasivo, que eu também sou grande fã, executo, já falei sobre ele para vocês aqui, também não agride essa musculatura lateral, tá? Apenas o acesso lateral, o acesso de Hardinge, é um acesso que se baseia em uma dissecção do glúteo médio, que na minha visão e de muitos cirurgiões do mundo é um dos principais músculos da biomecânica da bacia. Então eu, na minha visão, repito, não acho favorável se utilizar esse acesso, entre outras coisas, por esta razão. Ainda mais se eu tenho um paciente que já manque por esta razão muscular, eu acho que não tem o menor sentido você levar mais um dano para aquele músculo que já está incompetente. Então a técnica cirúrgica também tem influência no se você vai mancar ou não depois da cirurgia e quanto tempo vai levar para você atingir esse nível de andar, caminhar perfeitamente sem mancar. Entenderam? Para a gente encerrar rapidinho com as últimas duas causas que são mais rápidas, eu quis levar um tempinho maior para explicar essa questão muscular, porque essa realmente é muito relevante e de mais difícil compreensão, então preciso que vocês entendam isso, mas essas duas são mais rápidas, essas finais. Uma quinta causa seria, por exemplo, o déficit de mobilidade, tá? O quadril com artrose vai perdendo movimento. Isso também é uma defesa do nosso corpo. Se dói quando eu mexo aquela articulação, então vamos mexendo cada vez menos. E aí vai se criando bicos de papagaio ou osteófitos que vão restringindo o movimento do quadril. A cápsula do quadril vai ficando mais grossa para que a gente mexa cada vez menos e os músculos e tendões ao redor também vão ficando encurtados porque estão sendo menos utilizados. Isso leva a um déficit de mobilidade, ou seja, o quadril vai ficando travado. E se o quadril está travado,
travado, tá rígido, tá duro, vai ficando difícil caminhar com naturalidade, porque na marcha, no caminhar, nós também precisamos dobrar o quadril, elevar a coxa lá na frente, esticar a perna para dar um passo amplo e depois que a gente dá o passo apoiado no chão, a perna vai lá para trás para que a gente tenha esse caminhar fluido. Se o meu quadril está travado, eu começo a encurtar cada vez mais essa passada. Fica aquele passo curtinho que o paciente dá e isso fica artificializado. Logo, o paciente começa a mancar porque não tem mobilidade. E aqui, mais uma vez, uma notícia boa, que esta causa também é corrigida de imediato com a cirurgia bem executada. Assim que a gente coloca a prótese de quadril, o seu movimento vai voltar, tá? Porque a funcionalidade que a prótese permite em termos de movimento é de um quadril normal. E mais uma vez eu puxo a sardinha para a técnica que eu sou fã e utilizo o acesso anterior, no sentido de é também a técnica em que no pós-operatório há menor restrição de mobilidade. Então, quem utiliza esse acesso, frequentemente a gente não restringe praticamente nada para os nossos pacientes. Não existe essa questão de, não senta em lugar baixo, não cruza as pernas, cuidado, não pode deitar de lado, cuidado com o vaso sanitário, tem que colocar um calço, cuidado. Quem faz o acesso anterior não tem essa preocupação, porque o risco de luxação posterior é ínfimo, mínimo, muito próximo de zero. Logo, como a gente restringe menos coisa, proíbe menos coisa, o paciente pode, desde o pós-operatório imediato, mover bastante o seu quadril e manter essa mobilidade que foi conquistada na cirurgia. Logo, conseguir fazer a marcha e a caminhada com passos amplos e com maior naturalidade. E ele também vai deixar de mancar quase que de imediato após a cirurgia, quando esta é a razão da claudicação ou do mancar da maneira mais comum. E aí, em relação àqueles testes que eu estava falando, tanto para essa questão da mobilidade quanto para a questão da fraqueza e incompetência muscular, estes são testes objetivos. Como saber, Inácio, se essas são as causas pelas quais eu manco? Aí é o médico que vai saber. Nós temos testes no exame físico que nós fazemos em que a gente detecta se há uma incompetência muscular muito grande e também se há um déficit de mobilidade muito grande. Mas é claro que você, como paciente, consegue perceber isso. Se você tem, por exemplo, um quadril muito travado, que você percebeu que você não consegue dar o passo amplo e que você foi encurtando o seu passo e às vezes o teu passo de um lado é mais curtinho do que do outro, provavelmente essa restrição de movimento, esse déficit de mobilidade é uma das causas pelas quais você manca. Se você fica na frente de um espelho, tira um pé do chão e a sua bacia despenca, você tem fraqueza nessa musculatura da perna que está apoiada no solo. E isso vale inclusive para outras questões, tá? Mas esses são testes que podem te mostrar se essas duas causas são responsáveis por você mancar. E para fecharmos o vídeo, uma causa que felizmente não é muito frequente, pelo menos para a prótese de quadril, mas é a mais difícil de ser tratada, tá? E por isso requer cuidado e atenção para ela, que é o quê? Uma causa neurológica central. Em que sentido, Inácio? O que isso quer dizer isso? É algum déficit neurológico que levou à incompetência do músculo? Existe isso também, mas nesse contexto aqui não é isso que eu quero dizer. É simplesmente o contexto do vício. Nós ficamos viciados em atitudes repetitivas. O nosso cérebro fica viciado. Se tornam tiques praticamente. E é extremamente difícil você perder um vício. Vocês sabem disso. Você se desacostumar com aquilo. Quer ver um exemplo bem típico disso? Os fumantes, por exemplo. Uma das causas de grande dificuldade do fumante largar o cigarro, fora a nicotina, as substâncias todas ali, é o hábito. Muita gente é viciada no hábito de fazer isso aqui. A pessoa se acostumou a fazer isso aqui em determinadas circunstâncias, conversando, trabalhando, e é dificílimo tirar isso dessa pessoa. Quando você começa a mancar por qualquer outra causa, dor, mobilidade, diferença de comprimento, medo ou fraqueza muscular, se você repete esse mancar com muita frequência durante muito tempo, talvez chegue um momento em que se torne um hábito seu e o seu cérebro fique viciado em andar daquele jeito. Aí, o que vai ocorrer é que, na hora da cirurgia, e mesmo com a fisioterapia no pós-operatório imediato, mesmo corrigindo todas as outras causas, a pessoa continua mancando um pouquinho. Mas já está tudo corrigido, o comprimento está igual, ela não tem dor, ela não tem medo, ela está confiante que pode apoiar a perna, a mobilidade está preservada, o músculo está competente e ela continua mancando, porque ela adquiriu um vício, ela ficou com um tique de andar daquele jeito. E aí sim,
dá uma trabalheira para o fisioterapeuta, tá? Por isso que eu disse que essa é a causa mais difícil de ser manejada e a que leva mais tempo, porque exige muito treino de marcha. Os fisioterapeutas têm estratégias para isso, tá? Muitas estratégias de tipos de treino de marcha, tipos de caminhada, de utilizar espelhos, de correções. A família ajuda às vezes, quando chama a atenção da pessoa, ó, você tá mancando. Aí a pessoa se corrige. Você tá mancando, a pessoa se corrige. E aí uma hora ela entende que aquele é o novo normal, ela está andando normal com tanta frequência que ela volta a se acostumar a andar normal e perde aquele vício de dar aquela mancadinha, tá? Mas essa também é uma causa, e talvez a pior delas nesse sentido que eu vou dizer, em que não compensa ficar muito tempo mancando e esperando até ad eterno para se operar. Deixar chegar naquelas últimas lá que a gente falou no início do vídeo. Porque essa é difícil de ser trabalhada. Mas tem solução, como todas as outras, e vai ser corrigida e você vai ficar sem mancar. Aqui, mais uma vez, assim como eu comentei lá atrás em relação ao medo, até porque elas são muito próximas, ambas são de origem cerebral direta, né? O medo de pisar e o vício, o tique de mancar, também tem muita relação aqui em se seguir as etapas ideais de fisioterapia, tá? Porque a gente tem que treinar o máximo possível andar normal, andar sem mancar, mesmo que seja com uma muleta, mesmo que seja com duas muletas. Então o cérebro precisa entender que estou andando normal. Então pacientes que têm muita pressa às vezes, não estão prontos ainda, mas querem largar tudo, aí ele começa a mancar, ele não perde o vício, tá? Ele precisa ficar usando às vezes um tempo maior, até 3 semanas, 4 semanas, uma muletinha para ele andar normal a maior parte do tempo e o cérebro ir desacostumando daquele mancar. A hora que ele desacostuma, a gente tira essa muleta e aí ele consegue andar sem muleta nenhuma depois do primeiro mês e meio, os que estão demorando um pouquinho mais, sem mancar nada. Mesmo nesses casos que tem essa causa, que é uma das causas mais difíceis de se trabalhar no pós-operatório. Então entendam, e este é o recado mais importante do vídeo, que existem muitas razões, muitas causas para o mancar. Não é uma coisa simples, mancar é sempre diferença de tamanho das pernas. Não, não é, tá? Vocês viram tanto de coisa que foi falado aqui. Mas existem inúmeras maneiras de se prevenir isso quando a pessoa não manca, especialmente com a técnica cirúrgica adequada, com a fisioterapia bem orientada e o paciente bem orientado, e inúmeras maneiras de se corrigir os defeitos que levaram alguma pessoa a mancar para que depois da cirurgia ela não manque. Também com técnica cirúrgica, também com fisioterapia de qualidade, também com o paciente bem orientado. Isso aí é a receita para o sucesso sempre, tá? Técnica ideal, profissional com experiência, fisioterapeuta de ponta, competente e de qualidade. Ambos, fisioterapeuta e equipe médica, que dediquem tempo suficiente para você e que deem atenção para te explicar as coisas, para que você compreenda e possa fechar esse ciclo que é o do paciente bem orientado e consciente sobre o que deve fazer e como deve fazer. Mas, praticamente na totalidade dos casos, você não vai mancar depois da prótese de quadril, tá? Pode confiar que se todos esses preceitos forem seguidos, se toda essa investigação foi feita, foi identificada a causa mais provável e foi corrigida e foram tomados todos os outros cuidados que eu descrevi aqui, você não vai mancar. Isso não deve ser uma preocupação muito relevante dos pacientes que vão se submeter à prótese de quadril, porque é extremamente raro você verificar paciente mancando após prótese de quadril. Quando isso ocorre, muitas vezes é algum dano muito grave, que está até fora dessas causas que eu falei aqui, uma doença muito específica que o paciente tinha antes da cirurgia, tá? Ou, infelizmente, em alguns casos, ocorreu alguma coisa nessa cirurgia aí, ou no processo de reabilitação que não foi o ideal. Então, cuidado quando vocês interpretarem resultados dos outros para vocês. Mas o Inácio está falando que é muito difícil mancar, que praticamente nunca manca, mas o meu vizinho lá, eu vi que fez a cirurgia e ficou mancando. Calma lá. Olha só a quantidade de coisa que a gente falou aqui, tá? Como será que ele era antes? Será que foi feita toda essa avaliação? Como será que foi a técnica utilizada? Como será que foi conversado com ele? Como será que foi a fisioterapia que ele fez? Então, não extrapolem resultados dos outros, façam o melhor por vocês, as melhores escolhas e lembrem sempre que a medicina de qualidade é uma medicina individualizada.
Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e espalhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Eu tenho certeza que esse tema aqui é de interesse de muita gente. Espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, no @dr.inacioventura, para a gente conversar diretamente, você ver exemplos de pacientes operados, os depoimentos deles. É muito legal, é muito interativo o ambiente do Instagram e, inclusive, colocar as suas dúvidas e sugestões, porque suas dúvidas podem virar novos vídeos. Um abração e até o próximo.